Meus caros excelentíssimos e minhas caras excelentíssimas, senhores e senhoras, rapazes e raparigas, prosperidade, longevidade e felicidade a todos vós, a todos quanto amam e vos amam, são meus votos, cordiais votos de saudações. Permitam-me, por favor, apresentar-me a todos hoje. Meu nome é Júlio de Susana Elias, tenho 21 anos de idade, sou um escritor de textos narrativos, pintor de desenhos narratísticos e falante da língua inglesa ainda não profissional. Hoje conhecerão a história de vida de alguém contada na primeira pessoa que nasceu com quem na média ou acima da média. Porque, apesar de ter nascido, crescido e vivido a vida inteira na miséria, ter sofrido todos os tipos de abuso que vós podeis imaginar, como abusos físicos, psicológicos e sexuais, que causou-lhe traumas, ansiedade e depressão, ainda assim perdeu pai e mãe. Mas mesmo assim, aprendeu a falar, a escrever e a ler uma das línguas mais faladas do mundo, sozinho. E apesar da triste condição de vida, das desmotivações por parte da família e da má influência familiar, social e cultural, correu e continua correndo atrás dos seus sonhos. Mas primeiramente gostaria de agradecer a Deus pelos dons que tem me dado, me feito conhecer, e por não ter permitido com que eu jogasse meus sonhos na lixeira ou desistisse deles. Por ter me dotado de uma disciplina fortíssima, mesmo disciplina tal que me faz continuar, quer feliz, quer triste, quer desmotivado, quer motivado, quer com auxílio, quer sem auxílio, enfim, por ter tornado real aquilo que outrora era impossível. Gostaria também de agradecer a todos os amantes da arte, da literatura e outras, especialmente aos que me amam e amam o que eu faço. Digo eu que palavras e ações são necessárias serem descobertas para poderem ser ditas e feitas para expressar o quão grato e feliz eu me sinto. Gostaria também de vos lembrar de que, apesar de ter nascido com quem na média ou acima da média, e ser uma pessoa inteligente e talentosa, sou um ser humano como vós, então estou sujeito a cometer qualquer tipo de erro, tal como vós, ou ainda pior do que vós. Tudo começou em 2004, em uma família muito pobre financeiramente, quando minha mãe ficou grávida pela última vez, depois de já ter dado à luz 8 filhos. Mas com apenas 7 meses surgiu-lhe as dores de parto e deu-me à luz dentro de casa, causando a mais reações. Correndo risco de vida, teve de ser levada para um posto médico próximo de casa, juntamente comigo, seu bebê. Aí ficamos sob cuidados médicos, eu em uma incubadora e ela na cama daquele mesmo posto médico. As horas foram se passando e os familiares ficaram sabendo disso, então foram nos ver. Mas ao nos encontrarem naquele triste estado, pensaram que a gente iria morrer. E para mim eles iam mais longe. Diziam que eu não passaria aquela semana e iria morrer. Mas graças a Deus, nem eu, nem minha mãe havíamos morrido. Mas as coisas foram piorando, porque havia chegado o momento da cerimônia de nomeação, um dos momentos mais altos e especial da cultura, em que se dá o nome de alguém especial para o bebê e se faz a entrega de bens materiais, tanto para a mãe como para o bebê, e se faz uma pequena festa, momentos inesquecíveis. Mas para mim foi um momento para se esquecer, porque meu pai havia achado essa mesma pessoa, mas ela olhou para mim e disse que não adiantaria ter nomeado, porque eu já iria morrer. Meu pai, acreditando nisso, desistiu de me nomear. Mas como não sabiam a data exata da minha morte e não era possível ficar sem nome, então nomearam-me o nome do mês em que eu nasci. E por causa disso, eu sofri bullying a infância toda. E segundo estudos científicos revelam que nós somos impactados emocionalmente desde o momento que estamos no ventre da nossa mãe, sentindo-nos amados ou odiados, criando em nós a baixa ou autoestima. Agora, imagine nascer e enfrentar este tipo de ambiente. Talvez deve ser por isso que eu fui uma pessoa mal-humorada a vida inteira.
Os tempos foram se passando e eu fui crescendo, e as minhas necessidades também. Mas só que minha mãe não tinha muito poder financeiro para suprir as nossas necessidades por completo, ou até mesmo as mínimas. E meu pai não era alguém que se preocupasse com a gente. Poderia até dizer que ele era muito egoísta, e a gente cresceu do jeito que podíamos. Sendo eu o caçula, deveria ter muitas regalias que me permitiriam estudar em tempo integral e me tornar mais sábio ainda. Mas isso tudo era simplesmente um sonho. Todos os problemas da minha família me afetavam muitíssimo, especialmente os relacionamentos pessoais e muito mais os financeiros. Nunca tinha uma vida digna para uma pessoa humana. E apesar de ter nascido com QI na média ou acima da média, não havia condições propícias para me tornar sábio ou saber o que eu sei, porque não havia condições ou fatores que influenciam no sucesso de uma pessoa, como condições financeiras, segurança, escola, com condições e muito mais. Mas eu dou graças a Deus por tudo. Tinha mais probabilidade de ser um ladrão ou coisa parecida do que ser a pessoa que agora sou. Com 5 anos de idade havia sido matriculado em uma escola comum e fui estudante. Cheguei a terminar o ensino primário sem nunca ter reprovado. E deixei muitas pessoas ainda no ensino primário que tinham sido matriculadas há 3 ou 4 anos, bem antes de mim. E cheguei a estudar com pessoas semelhantes a essas. Mas eu nunca consegui ser o aluno mais inteligente de nenhuma turma. Não porque era tolo, mas porque eu cresci com uma homofobia, um medo terrível de pessoas, de falar em público ou com um estranho, especialmente dos professores. E um dos meus maiores defeitos foi a incapacidade de demonstrar as minhas qualidades. Não me importando se isso me daria mérito. Isso foi devido a problemas financeiros que me fez ser um antissocial, abusos abusos verbais um, que usavam palavras ofensivas contra mim, agressões físicas e muito mais. Aos 7 anos fui abusado sexualmente, mas eu não era alguém que se relacionava com as pessoas. Com medo de ser mal entendido, não contei nada para ninguém, nem mesmo para meus pais. Aos 9 anos, ainda que do ponto de vista científico deveria aprender aos 6 ou aos 7 anos para demonstrar alta inteligência, mas só fui ensinado aos 9 anos. E naquele mesmo ano aprendi a ler, mas fui ensinado do jeito mais errado do mundo, mas aprendi do jeito mais certo e até consigo ensinar também os outros a ler. Aos 12 anos perdi minha mãe e foi nesse mesmo ano que eu reprovei pela primeira vez na vida. Ahn, ahn, Quando eu estava a fazer a 8ª classe. 2 anos depois, meu pai se casou e deixou-me sozinho. Vivi me isolando em traumas, ansiedade e depressão. Milhares de pensamentos suicidas, dias e noites em choro. 4 anos depois de meu pai se casar, também acabou por morrer. Eu tinha 19 anos. Tudo em mim havia se tornado um inferno. Mas nesse intervalo da vida eu aprendi muito. E Deus me galardoou com dons especiais para voar mais alto ainda. Depois de ter reprovado no teste de admissão do IMSI, isto é, em 2001, eu fiquei um ano sem estudar. Até melhor dizer, sem ir para a escola, porque aquele foi o ano que eu mais estudei. Foi nesse mesmo ano que eu comecei a olhar a vida de uma outra maneira. Com os poucos recursos que possuía, fui aprendendo inglês em casa mesmo. Aprendendo por todos os meios que eu podia. Filmes, músicas, livros, rótulos de produtos, enfim. E foi nesse ano que eu comecei a escrever textos narrativos e a fazer designs de N coisas, com mais vontade e entusiasmo. Eu dizia para mim mesmo que havia achado o caminho para sair da pobreza,
de traumas, ansiedade e depressão, porque eu me achei especial. Eu, e o que eu fazia, ninguém ou poucos faziam. Imagine aprender a ler inglês sozinho e em uma sociedade de falantes da língua portuguesa. E o gosto pelos estudos em mim era alto, mas havia muitos obstáculos, os irmãos contra mim, o ambiente que eu vivo e desfavorecido. O ambiente que eu vivo é desfavorecido. Não há fatores que influenciam no sucesso como boas infraestruturas, segurança e muito mais. Mas mesmo assim, eu estou a correr atrás dos meus sonhos. Já escrevi mais de 20 textos, alguns curtos, alguns longos. Sei o básico do inglês, mesmo que nunca tinha feito um curso por falta de condições. E ainda o ano passado não tinha nenhum documento, inclusive o BI, mas com um pouco ou muito sacrifício consegui já e continuo correndo atrás dos meus sonhos. Eu agradeço muitíssimo a todos vós e espero que me ajudem, porque eu estou necessitando e qualquer ajuda é bem-vinda. Que estudemos e busquemos mais conhecimento. Muito obrigado a todos vós.